Vamos então ao nosso estudo semanal, divulgado todos os fins de semana. Primeiramente, vamos estudar o índice Bovespa, depois a gente olha alguns papéis. Com relação ao índice Bovespa, pessoal, quais são os suportes e resistências mais significativos? Na minha opinião, essa região aqui de 74.400 pontos, nós temos uma resistência significativa, porque aqui passa a média móvel de 21 períodos, essa linha azul, e também nós temos esse topo, na mesma região, 74.400 pontos. Aqui é uma resistência muito importante. Fiquem atentos, o preço pode bater ali e voltar a cair. Agora, se romper com aumento de volume, podemos buscar os 76.000 pontos. Para baixo, onde é que nós temos suporte significativo, bem importante, aqui nessa região de 70.700 pontos. Só para fins de esclarecimento, essas médias que eu uso são médias aritméticas. Tem gente que gosta de usar as médias exponenciais. Qual é a diferença? Bom, a exponencial ela dá uma ênfase maior para os últimos pregões. Qual é a outra leitura que nós podemos fazer do índice Bovespa? Vejam aqui, o índice começou a romper uma linha de tendência de baixa de curtíssimo prazo. Só que esse rompimento veio com um volume baixo. Observem aqui, o volume está baixo, o volume está caindo e o índice começou a subir. Há uma divergência aqui. Então, esse volume aqui embaixo tem que aumentar para confirmar essa possível alta aqui de curtíssimo prazo. O que é interessante no gráfico do índice Bovespa? Bom, mais interessante para mim é o gráfico semanal. Vejam aqui, depois dessa enorme alta, estamos somente fazendo uma correção do preço. Vejam que essa correção veio até a média móvel de 21 períodos aritmética. Então, gente, podemos pensar que no gráfico semanal temos apenas uma correção e essa correção pode ser um teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. Pela teoria das ondas, se isso aqui for uma onda 2, e se pivotear para cima, se começar a subir e romper essa faixa de preço aqui, esse topo em 77.300 pontos, nós poderemos ter a famosa onda 3 para cima. Essa onda 3 para cima, tecnicamente, pode ter o mesmo tamanho dessa onda 1 aqui, o que jogaria os preços lá para casa dos 84.000 pontos. Não estamos afirmando que isso vai acontecer. Estamos dizendo que isso é uma hipótese com a qual nós podemos trabalhar. Vejam o seguinte, o mercado deixou aqui nesta semana, a semana que passou, um martelo numa região de fundo. Martelo, para quem gosta de padrão de candlestick, é um indicativo de que os compradores podem voltar a ganhar força. Então é importante ficar de olho aí na próxima semana se o fechamento no gráfico semanal vai deixar aqui um candle de alta, porque aí pode ser a confirmação desse martelo. Vamos agora estudar o gráfico de Petrobras, esse é o gráfico diário. Com relação a Petrobras, vejam que o papel tocou na média móvel de 72 períodos, essa linha vermelha aqui. Eu utilizo essa média móvel de 72 períodos aritmética para o meu setup como uma espécie de divisor de águas para o médio prazo. Vejam, tocou aqui, respeitou o suporte, voltou a subir, agora está fazendo o quê? Um repique. Esse repique tem uma probabilidade de enfrentar uma resistência em 16,50. Tem que ficar atento agora ao seguinte movimento. Ó. Ele bate aqui e volta a cair, ou ele acabou de fazer um novo fundo, né? O papel acabou de fazer um novo fundo, bate lá, repica, né? Faz o teste de fundo para voltar a subir numa onda 3 para cima com alvo lá naquela região de 17,40. Tem que ficar atento para ver qual formação vai ocorrer. Se ocorrer aqui um pivô de alta, esse eixo aqui pode voltar a ficar interessante. Chamo a atenção de Petrobras também para o gráfico semanal. Vejam que no gráfico semanal nós tivemos apenas uma correção daquele enorme movimento de alta. Depois de toda essa alta aqui, o que estamos fazendo é uma correção.
Tá? A correção não chegou nem perto ainda da média móvel de 21 períodos. Tá? No semanal deixou aqui um martelo e a grande estratégia para operar padrão de candlestick é não olhar o candle em si, mas olhar o próximo. Então, se o próximo deixar aqui, no próximo fechamento da semana, deixar um candle indicando alta, ele pode confirmar esse martelo e aí de novo nós podemos ter a retomada da alta, né? Então, cai para ter uma retomada da alta. Vamos aguardar, tá? Petrobras enfrenta uma resistência muito significativa lá na região de 17,50. Tá? É resistência. Rompendo 17,50 pode buscar aquele topo deixado lá no ano passado, em outubro do ano passado, em R$ 18,40. Agora Vale, esse é o gráfico diário, Vale 3. Observem que Vale 3 está bem enrolado aqui nessa região, nessa faixa de preço, não consegue sair de dentro desse retângulo. Na minha opinião, o papel tem suporte bem importante, R$ 32,00, R$ 31,95 precisamente. Depois, uma resistência imediata, R$ 33,44. Depois, naquela região de R$ 34,30. Também é resistência. Tá? O volume diminuiu, observem aqui embaixo. Esse volume tem que voltar a subir para nós imaginarmos altas consistentes nesse papel e de repente buscar 35,74 e depois aquele topo 36,73. Na minha opinião, Vale fica muito interessante se romper esse topo que eu mencionei para uma operação de position, e aí eu vou olhar o gráfico semanal, que é o que está aqui na tela. Então, rompendo essa região de preço aqui, o papel pode voltar a ter uma alta consistente caso o volume aumente, e aí pode buscar a próxima resistência em R$ 41,00, que é aquele topo deixado lá em 2012, e depois aquela região de R$ 45,00 deixada também lá no comecinho do ano de 2012. Então, eu gosto de olhar o gráfico de Vale, o gráfico semanal, para uma possível operação de position, caso rompa 36,70, mas aí uma operação de médio prazo, position, operação que dura vários meses. Vamos olhar agora os grandes bancos. Eu vou olhar os gráficos semanais primeiramente, começando por BBDC4. Esse setor financeiro dos grandes bancos, ele é importante para a carteira teórica do índice Bovespa. Tem aí mais de 25% de peso na carteira, então se a gente quer imaginar que o Ibovespa vai subir, tem que ser com o apoio dos grandes bancos. Vejam, depois dessa enorme alta, a BBDC4 fez uma correção e caprichosamente parou na média móvel de 21 períodos. Essa linha azul aqui. Deixou aqui um candle de alta e agora tem que esperar o próximo fechamento para ver se o candle semanal também vai ser de alta. Aí nós temos um indicativo de que pode haver um repique até essa região de 36,80 no gráfico semanal. É o mesmo gráfico, muito parecido, né? Padrão, com o gráfico de Itaú, Itube 4. Depois dessa enorme alta, precisava fazer uma correção. A correção veio até uma região de suporte aqui na média móvel 21 períodos. Muito bem, deixou um candle de alta, voltou a subir na última semana e agora tem que ver se o próximo fechamento semanal também vai deixar um candle de alta, porque aí nós temos uma probabilidade maior de o preço buscar de novo esse topo aqui, ó, R$ 45,00. PBAS3, mesma coisa, né, gente? Caiu forte nas últimas semanas. Isso pode ser entendido como uma correção no gráfico semanal. Essa correção deu um sinal aqui de que pode ter parado nessa região da média móvel 21 períodos, deixou aqui um martelo no gráfico semanal. Tem que ver o próximo candle, se vai ser de alta, porque aí pode indicar uma ida até a região de 37,70. Lembro que no meio do caminho tem uma resistência 34,92, R$ 35 aqui encontra resistência, ou seja, quando o preço chegar ali, fiquem atentos, porque pode voltar a cair. Agora, se romper aquela resistência aqui no meio do caminho, a probabilidade aumenta de chegar até os R$ 37, topo principal.
Já no gráfico semanal, vejam que acabou de fazer um novo fundo e agora está fazendo o quê? Um repique, onde vai encontrar já uma resistência, na minha opinião, aqui em 33,67, depois 34,30. Com relação ao gráfico diário de YouTube 4, vejam que o papel está praticamente lateralizado há vários dias dentro desse retângulo aqui. Já está em uma região de resistência, 42,75. Tem suporte imediato nessa mínima aqui, 41,72. Depois um suporte bem relevante lá em R$ 41,00, 40,90. Vamos ver agora BBDC4, gráfico diário de BBDC4. O papel também está fazendo um repique. Encontra resistência imediata 34,46. Antes, R$ 34,00 já tem aqui uma resistência de curto prazo. Vamos olhar dois papéis do setor educacional, primeiramente Croton e depois Estácio. Com relação a Croton, está aqui subindo, porém o volume está apontando para baixo, uma divergência. O que é interessante esse papel nos mostrar, no gráfico, né, pelo menos? Subir, testa o fundo, qual fundo? Esse fundo aqui, e arma o pivô para cima. Tá? Nesse momento está em uma região de resistência, 19,12. Por quê? Porque aqui tem um topo, R$19,00, que é uma resistência. Rompendo esse topo aqui, 19,10, 19,13, pode buscar a região de 19,85. Mas observem, o volume tende a aumentar aqui para dar sustentação a essa alta. Ok? O papel tem suporte imediato em 18,20, que é a região onde estão as médias móveis. Vamos olhar agora Estácio, ESTC3. Aqui também o gráfico diário de Estácio. Esse papel aqui está um pouco mais interessante. Vejam que rompeu essa linha de tendência de baixa, de curto prazo. O papel sobe. O volume dá indícios aqui de que vai começar a aumentar. Se romper essa resistência imediata, em 31,15, 31,16, pode buscar ali o próximo alvo em 32, que é onde tem outra resistência. Depois tem outra resistência mais significativa lá em 32,85. Interessante que esse papel suba, depois recue, faça o teste de fundo e pivoteie. Tá? O pivô é o eixo que vai nos dar uma informação no gráfico de que os compradores ganharam força se o volume aqui embaixo aumentar junto. Para finalizarmos, vamos olhar o gráfico de Magazine Luiza. Esse é o gráfico diário, MGLU3. Fez um novo fundo, está repicando. Encontra a resistência imediata, na minha opinião, 61,70, por onde passa a média móvel de 21 períodos. Se continuar subindo, 66,54 tem outra resistência significativa. Para quem quer fazer um trade com esse papel, tem que prestar atenção se vai armar pivô, né? Sobe, recua, testa o fundo e aí arma o pivô para cima, tá? Tem que fazer o famoso N. Aí sim nós temos uma configuração gráfica para fazer um trade com melhor qualidade, porque comprar e apostar no repique, a relação risco-retorno é muito ruim. Para encerrarmos, então, vamos olhar alguns papéis do setor siderúrgico. Bem, começamos por Usiminas, Usim 5. Na minha opinião, enfrenta aqui resistência imediata 9,5, por onde passa a média móvel 21 períodos. Tem um suporte aqui em 8,30, depois na média móvel de 72 períodos, 8,15. Esse papel está tentando sair dessa consolidação aqui. Tá? Caso rompa essa resistência, em 9,5, até pode buscar de repente aquela região de R$10 aqui em cima. Vamos ver, para isso o volume tem que aumentar aqui embaixo, o volume está caindo. Vamos ver agora o Gerdau GGBR4. Com relação ao gráfico de Gerdau, pessoal, observem que depois dessa enorme alta,
o papel fez a correção A, B, C para baixo, onde devolve quase todo o ganho do período anterior. Para quem estuda as ondas de Elliott, Ralph Elliott, isso não é nenhuma surpresa. Vejam, o papel acabou de fazer um novo fundo, está tentando fazer aqui um repique, na minha opinião encontra resistência 11,2. Tem suporte importante 9,96. Vamos olhar agora Goal 4, Metalúrgica Gerdau. Aqui está o gráfico, muito parecido, né, gente? O papel fez um novo fundo, tenta repicar, na minha opinião já encontra aqui uma resistência imediata na região de R$ 5,00, depois na região de 5,20, encontra aqui a resistência da média móvel 21 períodos. Observem que o volume está caindo, o que enfraquece ainda mais esse possível repique. Papel para ficar interessante para um trade, na minha opinião, um trade de qualidade, com um melhor gerenciamento de risco, tem que fazer aqui o repique, tem que testar o fundo e tem que subir uma onda 3 para cima. Agora vamos ver CSNA3, Siderúrgica Nacional. Aqui está o gráfico diário, o papel acabou de fazer um novo fundo, tenta armar um repique, enfrenta a resistência, na minha opinião, aqui nessa região, R$ 8,00, depois 8,46, região da média móvel 21 períodos, tem suporte relevante aqui, ó, deixado nesse fundo 7,25. Pessoal, por hoje era isso, muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, me escrevam no e-mail que está aí embaixo e a todos nós uma excelente semana.